Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando a série sobre provas, a gente vai falar um pouquinho sobre provas do terceiro ano do ensino médio, né? Como as provas saíram da minha cabeça, como que eu imagino, como que eu construo, né, a prova. E aí eu peguei, né? Eu gosto bastante dessa questão de interpretar figura, interpretar mapa, interpretar gráfico, que é o tipo de coisa que cai, né, o tempo todo aí nos vestibulares, né? Mais do que o próprio conhecimento de geografia que você precisa ter para interpretar essas figuras, no terceiro ano eu gosto de dar um enfoque especial para esse tipo de situação, porque eu acredito que o básico do básico do básico eles já aprenderam, né? Embora a prova também serve para eu detectar quais alunos do terceiro ano ainda não descobriram o básico do básico do básico. Então, para fazer esse exercício um, tem aqui um infográfico, né, colocando com informações aí sobre nível de instrução de 160 e poucos milhões aí de pessoas no Brasil, né? Dá para ver aí que a maioria, né, são pessoas ou sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, né? E aqui a segunda categoria são de indivíduos, né, com ensino médio completo e superior incompleto, né? Agora, se eu for olhando aí, todas as categorias que envolvem, né, instrução, as mulheres, ó, são maioria. E os homens são a maioria nas categorias de baixa, na categoria aqui, ó, de baixa instrução ou sem instrução. Então, de maneira geral, eu posso dizer que as mulheres são mais instruídas do que os homens. Voltando aqui ao exercício, né? Analisando todos os níveis de instrução na população brasileira, qual conclusão se pode chegar a respeito da escolaridade média dos brasileiros? Aqui é uma questão que admitia, então, várias respostas, né? Falar que a maioria dos brasileiros tem baixa escolaridade estaria correta. Falar que as mulheres são mais instruídas do que os homens também estaria correta. Questão 2, né? Tem aqui uma imagem, também um meme aqui da Marilyn Monroe. Deixa eu desfazer isso aqui, colar esse outro, para a gente poder enxergar ele maiorzinho. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% da renda masculina. Em 2000, chegou a 71%, né? As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade contra 20% dos profissionais masculinos. A mulher mais instruída do que o homem, né? E aí a figura, né? Me parabenizar é fácil, me parabenizar um dia é fácil, quero ver me respeitar nos outros 364, né? Uma ironia aí com uma crítica, né, com o Dia Internacional da Mulher. E aí a pergunta, né? Opa! Ah, ficou faltando aqui a pergunta. Não sei por que ficou faltando. A figura era para interpretar, né, e falar, né, qual que seria a causa daquilo que está retratado, né, dessa desigualdade de gênero entre homens e mulheres. E aí a resposta esperada também poderia ir em várias frentes, né, com o aluno falando sobre preconceito, sobre misoginia, sobre herança histórica, discriminação, essa coisa da herança do patriarcado, né, a falta de empoderamento aí das mulheres. Então dava para falar bastante coisa aí, mas tem que ir nessa linha. Essa questão aqui eu também usei em outra prova do segundo ano, né, que envolvia interpretar aqui um gráfico, né, e encontrar nele, né, um intervalo de 0,3. Então, onde está, né, um intervalo aí igual
ou maior que 0,3, entre 10 e 45 anos, né? O aluno tinha que encontrar isso. Eu falei mais sobre essa questão no vídeo anterior, eu nem vou falar tanto dela agora. Aqui também estava no vídeo anterior, né? Mostra um pouquinho da mortalidade aí de jovens por armas de fogo. E a ideia era que estabelecesse uma relação entre as duas questões, né? E estabelecendo uma relação, a ideia era ver que o aluno, né, por exemplo, falasse, a maioria dos homens que morre por armas de fogo, né? A mortalidade masculina é maior porque eles se envolvem em mortes violentas. Por aí vai. Por que eu pus a mesma questão na prova do segundo e na prova do terceiro? Eu costumo fazer isso, às vezes, quando eu quero encontrar, né, alunos de terceiro que não desenvolveram habilidades que eles já deveriam ter desenvolvido no segundo ano. Essa acaba sendo uma estratégia minha até para diagnosticar, né? Eu até faço a comparação ali de quantos alunos do terceiro acertaram as questões, quantos alunos do segundo acertaram as questões, né? E às vezes é surpreendente, às vezes tem anos que o pessoal do segundo acerta mais que o pessoal do terceiro. Aqui o que é a dupla jornada de trabalho, né? O aluno podia já saber o que é dupla jornada, mas a figura aqui ajuda, né? Está mostrando aqui a média de horas dedicadas por semana, né, aos afazeres domésticos. Homem dedica menos horas aos afazeres domésticos do que mulheres, né? Isso também vem de encontro aí com a temática da prova, dentro dessa questão envolvendo aí preconceito, discriminação, misoginia, né? E a dupla jornada de trabalho é quando a mulher, além do seu trabalho normal durante a semana, né, durante o dia ali, ela volta para casa e tem que realizar sozinha todas as tarefas domésticas. Aqui também é uma outra questão que eu usei numa outra prova, né? Tem aqui um vídeo, eu descobri que eu podia usar vídeo em prova, eu fiquei muito feliz. Dados sobre violência contra a mulher nas cidades que eu dou aula, e eu perguntava, né, para citar uma medida que poderia reduzir a violência e o preconceito contra as mulheres, que não esteja ligada ao endurecimento de leis penais, né? A ideia aqui é que o aluno mencionasse vários outros aspectos aí que não seja, né, de punição. Então, a questão da educação, da conscientização, da mudança de postura, do empoderamento feminino e por aí vai. Questão 7 trazia aí um gráfico com as casas-abrigo para atendimento de mulheres em situação de violência e risco. A ideia é perceber que isso é bem desigual no país. São Paulo concentra mais, mas se a gente pensar só 43 dessas unidades no Brasil, né, é muito pouco, portanto, de caso de violência envolvendo mulher. Considerando a distribuição das casas-abrigo para mulheres vítimas de violência e em risco de morte, as mulheres nessa situação estão protegidas no Brasil? Não. Tá? E o não pode ser justificado de duas formas. Não porque são poucas casas, né? E não porque tem estado até que nem tem isso, né? E ter na capital ou em uma outra cidade, né? O que você vai fazer com uma mulher que sofre violência e na cidade dela não tem esse tipo de instalação, né? Então, é bem complicado. Questão 8, interpretação de gráfico. Então, nessa questão aqui, tem um mapa do Brasil aqui com o efetivo policial por gênero. Então, policiais mulheres no efetivo ativo das polícias militar e civil. Então, o Rio Grande do Norte é o que tem menor porcentagem de mulheres, o Amapá é o que tem maior porcentagem, com 23,4%. Né? E a média do Brasil é que a quantidade de mulheres na polícia é de 13,4%. E aí, voltando à questão, né,
tinha ali uma notícia, né, sobre violência policial, pessoas mortas, né, pela polícia durante a pandemia. E a pergunta é: que relação pode se estabelecer entre violência policial e a porcentagem de mulheres nos efetivos das forças policiais? Aqui atrás, ó, a gente já viu em outros momentos, né, que a mortalidade por armas de fogo ela é elevada num determinado nicho da população e que homens morrem mais do que mulheres. Então, muito provavelmente existe uma relação também entre a questão de gênero na polícia e a violência policial. Uma polícia que é composta por muitos homens aí predominantemente vai matar mais, já que esse acaba sendo, né, um comportamento, um padrão aí típico dos homens que se envolvem mais em violência, tá? Talvez se nós tivéssemos forças policiais com mais mulheres, né, a letalidade policial ela seria menor, tá? Então a ideia era isso na resposta. Questão 9. Cargos gerenciais por sexo, dá para ver, né, que a maioria dos cargos gerenciais são ocupados por homens, né, e se as mulheres são mais qualificadas que os homens na média, a gente já viu isso também lá na primeira questão. Né, a média aqui com mais escolaridade são mulheres. Porque, né, elas ocupam menos posições de liderança na sociedade de maneira geral. E aí, de novo, né, a questão do preconceito, da misoginia, né, da falta de empoderamento, da herança patriarcal e por aí vai. E a última, questão 10, que eu também pus numa outra prova, né, tinha uma pirâmide etária aqui do Brasil e de São Paulo, né? E aí eu perguntava assim, considerando as características etárias do Brasil e do estado de São Paulo, qual a justificativa, além do risco à saúde, que pode ser usada para defender a estratégia de começar a vacinação pelos mais velhos, né? Aqui, ó, de novo, além do risco à saúde, eu esperava que os alunos de terceiro percebessem isso muito mais rápido, muito mais fácil, né? Que é a questão da quantidade, né? Se tem pouca vacina, isso é informação amplamente divulgada, né? Começar aqui pelo topo da pirâmide faz mais sentido do que começar por 35 a 39, que é a categoria que tem mais pessoas aqui, né? Aliás, se começasse por 35 a 39, talvez só tinha vacinado os homens, nem tinha começado as mulheres, com a quantidade de vacina que tem. Bem, gente, é isso, né? A prova toda ela foi construída cheia de referência. E para um aluno de terceiro ano, isso é interessante porque essas questões elas sempre aparecem nos vestibulares e podem aparecer também como temas de redação. Beleza? Brigadão a todos. Tchau, tchau.